galera, meu nome é Saulo Gomes e se você clicou nesse vídeo, você quer gabaritar matemática no Enem esse ano. E é para isso que a gente está aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre análise combinatória no Enem. Bom pessoal, a análise combinatória envolve muitos assuntos e é uma matéria muito longa, assim, muito grande e que não tem jeito da gente abordar em um só vídeo. Então hoje eu trouxe os 3 principais conceitos que a gente tem que saber e que muita gente tem dúvida. Confesso que até eu tinha bastante dúvida quando eu estava no colégio, até mesmo no cursinho. Para mim era a matéria assim, mais complicada, mas depois que você entende o conceito, fica muito tranquilo. Muitas pessoas gostam de fórmulas, de decoreba, mas a análise combinatória, principalmente os 3 conceitos que a gente vai ver hoje, a gente tem que saber a definição. Sabendo a definição, tá tudo tranquilo, a gente nem vai usar fórmula. Bom, vamos lá. Quais são os conceitos que a gente tem que saber? O primeiro é de arranjo. Arranjo simples. Arranjo. Bom, pessoal, toda vez que a gente pensa em arranjo, a gente tem que pensar assim, ó, a coisa mais importante é que a ordem importa. Então, toda vez que a gente pensar em arranjo, a gente vai lembrar que a ordem importa. E por que a ordem importa no arranjo? Porque a definição dele é isso. Você vai partir de conjuntos formar pares, trincas, quadras e quinas ordenadas. O que significa isso? Vamos lá. Vamos imaginar que a gente tem um conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3. E a gente tem um conjunto B formado pelos elementos 7 e 8. Quando eu faço o produto cartesiano, o que é isso? Eu faço A vezes B. Desse conjunto, eu vou formar pares ordenados. Por quê? Porque eu vou pegar um elemento daqui e um elemento daqui. Quais são os pares ordenados que eu posso formar aqui? Vamos lá. Eu posso pegar 1 com 7. Eu posso pegar 1 com 8. Eu posso pegar agora o 2 com 7 e o 2 com 8. 2 com 7 e o 2 com 8. E eu posso pegar o 3 junto com 7 e 3 junto com 8. Então, a partir de 2 conjuntos, um com uma quantidade de elementos 3 e o outro com uma quantidade de elementos 2, a gente formou pares cartesianos, pares ordenados, num número de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente tem que saber isso. Quando a gente tem um conjunto com n elementos, que aqui é 3, e um outro conjunto com n elementos, que aqui é 2, se você unir esses dois conjuntos, você tem esse vezes esse de conjunto. 3 vezes 2, 6 pares ordenados. Então, toda vez que a gente pensar em arranjo, a gente vai pensar em ordem. Pares ordenados nesse caso. Mas se fosse o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, ia ser trincas ordenadas. Vamos supor que a gente tem um conjunto... Vamos apagar aqui. A gente tem o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. E o conjunto C tem o elemento 1, 3, 5 e 7. Pronto, agora ele vai formar uma trinca ordenada. Um exemplo de trinca ordenada. 1, 7, 1. 1, 7, 1. Certo? E vocês concordam se eu pegar outra trinca ordenada, muda. Porque 1, 7, 1 é diferente de 7, 1, 1. Entendeu? Então a ordem importa. Primeira coisa que a gente vai lembrar. Toda vez que a gente falar de arranjo, pessoal, eu vou dar exemplos mais pra frente, mas a gente tem que lembrar que a gente vai usar em formação de fila, formação de grupos com cargos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 10 pessoas. 10 pessoas. E eu vou escolher dessas 10 pessoas 3 para ser um presidente, um vice-presidente e um tesoureiro. Então, de 10, eu vou pegar 3 e elas têm ordem, porque é diferente você ser presidente de você ser tesoureiro. Então, se tem ordem, a gente vai usar arranjo. Certo? Então, vamos lá.
Como que é a fórmula do arranjo que todo mundo passa, que a gente sempre vê aí os professores ensinando? O arranjo de n em p é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Aí você fala, nossa, mas que complicação, o que é isso? Bom, vamos explicar de uma maneira fácil que a gente não tem muito tempo aqui. Primeira coisa, o que é fatorial? Fatorial, toda vez que a gente faz um número fatorial, a gente vai usar a multiplicação dele decrescente até 1. Como que é isso? Se eu falar assim, ó, 4 fatorial. 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 4 fatorial é 24. Se eu falar 2 fatorial, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é igual a 2. Entendeu? Então, primeira coisa, fatorial é isso. Existem muitas jeitos de trabalhar o fatorial, mas a definição básica é isso aqui. Então, vamos entender essa fórmula aqui. O arranjo de n em p é n fatorial sobre n menos p fatorial. Vamos lá. P é a ordem que a gente vai fazer. Se p for 2, quer dizer que a gente vai fazer um par ordenado. Se p for 3, a gente vai fazer uma trinca ordenada. Então, vamos lá. A de 7 em 3. O que é isso? A gente vai pegar de um grupo de 7 pessoas, a gente vai fazer uma trinca ordenada. Se a gente vai fazer uma trinca, a gente vai multiplicar. Então, para o primeiro lugar aqui, a gente tem 7, depois a gente tem 6, depois a gente tem 5. Então, a resposta disso é 210. 30 vezes 7. Você fala assim, não entendi, me dá um exemplo. Um exemplo assim, ó. Eu chego no cinema e tem 7 cadeiras vagas. Só que tá eu e mais 2 amigos, então 3 pessoas. Então, como que 3 pessoas pode escolher os lugares, sendo que tem 7 lugares? A primeira pessoa que vai escolher, vamos supor que vai ser eu. Ela tem 7 opções. Só que aí, depois, a próxima não tem mais 7, porque eu já sentei em uma. A pessoa tem 6 opções e a última pessoa a escolher tem 5 opções. 7 vezes 6 vezes 5. Se a gente fosse colocar isso aqui na fórmula, como que ia ser? Um arranjo de 7 em 3. Ia ser 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. 7 menos 3 fatorial. Aí 7 fatorial sobre 7 menos 3, 4 fatorial. Aí 7 fatorial é 7 vezes 5, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Sobre 4 fatorial, corta, 7 vezes 6 vezes 5, 210. Então a gente ia demorar um tempão para fazer uma coisa simples. Outra opção, numa academia a gente tem armários para a gente guardar nossas roupas. Cada pessoa pode usar apenas um armário, do mesmo jeito que cada pessoa pode sentar apenas em uma poltrona. E aí lá tem 15 armários. 15 armários. E a gente está em 5 amigos. 5 pessoas. Cada pessoa tem que escolher um armário para colocar suas roupas. Então é um arranjo de 15 em 5. O que é um arranjo de 15 em 5? São quinas ordenadas. 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro tem 15 opções, o segundo tem 14, o terceiro tem 13, o quarto tem 12 e o quinto tem 11 opções. Aí você multiplica tudo e vai dar um resultado. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar, arranjo, a ordem importa. Beleza? Então agora a gente vai mudar a lousa aqui que a gente vai para a permutação. Bom galera, agora a permutação. Em permutação a gente tem que lembrar sempre de permutação é troca de posições. Então, como é troca de posições, a gente não tem escolha. Então, vamos lá. No arranjo eu falei assim, ó, de 10 pessoas, eu vou formar uma fila com 7. E a fila importa a ordem, então por isso que é arranjo. Mas, quando é permutação, de 10 eu não posso pegar 7. De 10, eu vou pegar 10. Então, eu apenas vou trocar a ordem delas. Só que se a gente pensar em permutação, vamos lá, fórmula de permutação. Pn é igual a n fatorial. Então, P6, 6 fatorial. Se eu pegar 6 pessoas e quiser trocar a ordem dela numa fila, eu vou fazer 6 fatorial. Mas se a gente pegar aqui um arranjo, vamos lá, vamos usar a fórmula, de n em n fatorial sobre n menos n fatorial. N fatorial
n menos 0, n, 0. 0 fatorial é igual a 1, n fatorial. Então, olha aqui, um arranjo de n em n é igual a permutação de n. Por quê? Vamos lá. Primeiro vamos dar um exemplo de arranjo e depois vamos levar isso para permutação. Numa sala tem 10 pessoas. 10 pessoas. E eu quero formar uma fila com 5. 5 pessoas na fila. O que acontece? É um arranjo de 10, 5 a 5. Por quê? Importa a ordem. Você ficar em primeiro na fila é diferente de você ficar em quarto. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma quina ordenada. A primeira eu vou ter 10 opção, a segunda eu vou ter 9, a terceira eu vou ter 8, 7, 6. Eu calculo isso aqui, vai dar um arranjo de 10 em 5. Agora, ao invés de 10 pessoas na sala, eu tenho 5 pessoas na sala. E eu quero pôr essas 5 pessoas numa fila. Tá vendo que os números são iguais? Eu tenho 5 e eu vou usar 5 para formar a fila. Então, é um arranjo 5 em 5. Então, eu vou formar novamente uma quina ordenada. A primeira tem 5, 4, 3, 2, 1. O que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Isso aqui é 5 fatorial. Por isso que isso aqui é uma permutação de 5. Então, eu peguei as 5 pessoas que eu tinha na sala e apenas misturei elas na fila. É a mesma coisa que eu formar uma 5 fazendo arranjo. Formar uma fila usando as 5 pessoas fazendo um arranjo. Então, pessoal, toda vez que a gente pensar em troca de posições, a gente vai lembrar de permutação. E a forma de permutação é muito simples, é n fatorial, mas do mesmo jeito a gente pode lembrar de um arranjo que a gente nem usa fórmula. A gente vai fazer uma quina pegando 5 pessoas, certo? Então, A, N em N. E aí a gente vai e desenvolve. Bom, agora o último conceito importante é de combinação. Eu vou colocar a lousa aqui e a gente já volta. Bom, galera, o último conceito, combinação, então. O que a gente tem que saber de combinação? Duas coisas importantes. A primeira coisa, a ordem não importa. Então, diferente do arranjo, a ordem aqui não importa. E a segunda coisa é, combinação nada mais é que uma formação de subgrupos a partir de um grupo maior, de um conjunto maior. Então, assim, ó, esse conjunto aqui, conjunto A, contendo 3 elementos, 1, 2 e 3. Quais são os subgrupos, os subconjuntos que eu formo a partir desse A? Você concorda que o primeiro que eu formo é o vazio, é eu não pegar nenhum deles. Então, o primeiro subconjunto é vazio. O segundo eu posso pegar de 1 em 1, de 2 em 2 e depois de 3 em 3, que é o próprio conjunto A. Então, toda vez que eu faço uma combinação dentro de um conjunto, o primeiro é o vazio e o último é sempre o próprio conjunto. Então, assim, ó, peguei o vazio, eu posso pegar de 1 em 1. Então, eu peguei 1, peguei o 2, peguei o 3. Depois eu posso pegar de 2 em 2. 1, 2, 1, 3 e 2, 3. E por último eu posso pegar de 3 em 3, que é o próprio conjunto A. Então, a combinação dentro de um conjunto, ó lá, 1, 2, 3, eu vou pegar P elementos. Então, assim, ó, se eu fizer aqui a combinação de 3, 2 a 2, olha lá, ó, N é o 3, é a quantidade de números que tem dentro do conjunto. Eu quero pegar os de 2 em 2, tá vendo? Ó? 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Então a resposta daqui ia dar 3. A gente vai ver por que dá 3. A gente aqui tá vendo. Imagina que se fosse 10, 2 em 2. Aí era bem mais. Então, vamos lá primeiro para a forma que eles apresentam. A forma de combinação de n em p é n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Se a gente pegar isso aqui, ó, vocês concordam que é arranjo? Arranjo de n em p, lembra da fórmula? Então, a combinação de n em p é o arranjo de n em p dividido por p fatorial. Então, toda vez que a gente for fazer aqui, ó, vamos fazer um exemplo. Combinação... Falhou. Combinação de 7 em 2. Se fosse isso aqui, é a mesma coisa que arranjo de 7 em 2 dividido por 2 fatorial. Então, como que é o arranjo de 7 em 2? Eu vou formar pares ordenados a partir de 7. Então, primeiro eu tenho 7, depois eu tenho 6.
dividido por 2 fatorial. 2 fatorial dividido por 6 dá 3. Isso aqui dá 21. 21. Combinação de 8 em 4. Isso aqui é um arranjo. Isso aqui você não precisa fazer. Isso aqui é só para a gente treinar. De 8 em 4 dividido por 4 fatorial. Arranjo de 8 em 4. Eu vou formar uma quadra ordenada. Então, primeiro eu tenho 8, 7, 6 e 5. Imagina, eu tenho 8 cadeiras para 4 pessoas sentarem. A primeira tem 8 opções, a segunda 7, a terceira 6, a quarta 5, dividido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 e 2 quarta com 6. 4 quarta com 8, sobra 2. 5 vezes 7, 35, vezes 2, 70. Então, de novo, não precisa de fórmula. É só a gente lembrar que a combinação de 8 em 4 é o arranjo de 8 em 4, que a gente sabe fazer sem fórmula, dividido pelo 4 fatorial. Bom, mas vamos entender isso aqui conceitualmente. Isso aqui quer dizer combinação de 7 em 2. Eu tenho um conjunto com 7 elementos e eu quero saber quantos subconjuntos eu formo pegando de 2 em 2. Esse aqui quer dizer o quê? Eu tenho um conjunto lá com 8 elementos e eu quero saber quantos subconjuntos eu formo pegando de 4 em 4, certo? Então, com isso, a gente pode resolver outros tipos aqui muito rápido. Ó. Vamos lá. Vamos resolver isso aqui rápido, mas não decorando, sim entendendo o conceito. O que é uma combinação de 8 em 0? Dentro de um conjunto com 8 elementos, quantos subconjuntos eu formo tendo 0 elementos? Não é só o vazio? Não é só o vazio que tem 0 elementos? Então a resposta é 1. Porque mesmo tendo 8, combinação de 8 em 0 é 1. Combinação de 1000 em 0 é 1. Porque dentro de um conjunto que tem 1000, o único subconjunto que eu formo que é vazio, que não tem nenhum elemento, é o vazio. Agora vamos lá. Combinação de 8 em 8. Dentro de um conjunto que tem 8 elementos, quantos subconjuntos eu formo que também tem 8? Não é o próprio conjunto? Ó, combinação de 3 em 3. Dentro de um conjunto que tem 3 elementos, quantos subconjuntos eu formo que tem o próprio 3 elementos? É o próprio conjunto. Então a resposta é 1 também. Combinação de 1000 em 1000. 1. E agora esse aqui para a gente terminar. Combinação de 9 em 1. O que significa isso? Em um conjunto que tem 9 elementos, eu quero formar quantos subconjuntos que apresentam um elemento cada? 9. Olha esse. Vamos usar esse exemplo aqui. Combinação de 3 em 1. Eu posso pegar esse aqui, 1, o segundo elemento sozinho e o terceiro elemento sozinho. 3. Então, combinação de 3 em 1 é 3. Combinação de 9 em 1 é 9. Porque eu posso pegar cada elemento sozinho. Então, pessoal, a gente tem que entender os conceitos. Combinação é a formação de subconjuntos a partir de um conjunto e ela não importa a ordem. Porque esse conjunto aqui, ó, 1, 3, é a mesma coisa que o conjunto 3, 1. Mesma coisa. Por isso que não importa a ordem. Agora, eu quero fazer um número. O número 1, 2, 3 é completamente no 1, 3, 2, 1. Se você estiver na fila no número 123 é uma coisa. Se você estiver na fila sendo a senha 321, você vai demorar muito mais para sair do banco. Então, formação de número, formação de placas, lugares num cinema, lugar numa fila, arranjo, a ordem importa. Formação de grupos, combinação, porque a ordem não importa. Então, pessoal, agora a gente vou trazer 3 exercícios do Enem para a gente treinar isso aqui, entender esses conceitos na prática. Eu tenho certeza que vocês vão entender certinho e vão chegar no Enem muito mais confiantes. Vamos lá. Bom, galera, vamos lá. Primeiro exercício aí, tá na tela para vocês. Bom, uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado.
Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são mostradas em branco. Aí a pergunta: número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Bom, a gente pode ver que tem uma quantidade de poltronas e uma quantidade de pessoas para essas poltronas. Sentar na poltrona, em uma poltrona ou sentar na outra, importa. Então, se importa a ordem, a gente vai usar arranjo. Vamos lá. São 7 pessoas e as poltronas livres, só você contar os quadradinhos que não tem X, são 9. Então, é um arranjo de 9 em 7. É a mesma coisa do cinema. Tem 9 poltronas, 7 pessoas. Como que a gente faz isso? A primeira, se fosse um número, né? A resposta está em fórmula, mas vamos responder como se fosse um número. A primeira pessoa tem 9 opções, a segunda tem 8, 7, 6, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Então, assim, a primeira tinha 9, a segunda 8, a terceira 7, até a última pessoa. Agora, como que a gente responde isso aqui em fórmula? Você fala, agora eu precisava da fórmula, esse cara não me ensinou, eu estou ferrado. Não, é muito simples, pessoal. Imagina assim, ó. Vocês concordam que se isso aqui fosse multiplicando até a 1, isso aqui seria 9 fatorial? Então, aqui falta o 2 e falta 1 para ser 9 fatorial. E por que não é? Porque ele estava dividindo por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Aí esse 2 cortou com esse e esse 2 cortou com esse. Então, isso aqui, ó, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, é 9 fatorial dividido por 2 fatorial, letra A. Então, a primeira questão aí de arranjo, bem simples, como eu falei para vocês, a ordem importa, porque uma poltrona é diferente da outra, 7 pessoas para escolher, 9 lugares. Beleza? Vamos lá, pessoal, agora a segunda questão, está aí na tela para vocês também. A prefeitura de uma cidade está renovando os canteiros de flores de suas praças. Entre as possíveis variedades que poderiam ser plantadas foram escolhidas 5: Amor Perfeito, Cravina, Petúnia, Margarida e Lírio. Em cada um dos canteiros, todos com composições diferentes, serão utilizadas somente 3 variedades distintas. Então, das 5, ele vai escolher 3. Aí a gente fala assim, ó, 5 pegando 3, pode ser tanto arranjo quanto combinação. Mas aqui que a gente vai ver se a ordem importa. Se importar, arranjo. Mas a próxima frase já quebra a gente, ó. Não importando como elas serão dispostas. Então a gente já sabe que é combinação. De 5 flores, a gente vai pegar 3. Então, de um conjunto de 5 elementos, a gente vai pegar subconjuntos com 3 elementos, lembra? Um funcionário deve determinar os trios de variedades de flores que irão compor cada canteiro. De acordo com o disposto, a quantidade de trios possíveis é dada por... Bom, então a gente sabe que é uma combinação de 5, 3 a 3. A resposta está em fórmula. Então, se a gente lembrar a fórmula, que é 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Lembra? Agora, se a gente não lembrar, como que a gente faz isso aqui? A combinação de 5 em 3, lembra que era um arranjo de 5 em 3 dividido por 3 fatorial. Um arranjo de 5 em 3 eu vou pegar um trio ordenado de um grupo de 5. Então, o primeiro tem 5 opções, o segundo tem 4, o terceiro tem 3, dividido por 3 fatorial. Agora, vamos transformar isso aqui nessa fórmula aqui que ele quer. É simples. 5 vezes 4 vezes 3, para virar um 5 fatorial, falta 2 e 1, não falta? Por que falta aqui em cima? Porque aqui embaixo tinha um 2 vezes 1, que é 2 fatorial. Aí cortou com esse 2 vezes 1. Então, isso aqui é 5 fatorial em cima, dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Só que esse 3 fatorial, na verdade, o 2 fatorial, 2 é 5 menos 3. Então, ele transformou isso aqui nisso aqui, ó. 5 fatorial é 5 menos 3 fatorial, que é o 2 fatorial, vezes 3 fatorial. Pronto, a gente chegou na forma que ele queria aqui em cima. Então, a alternativa E, se eu não me engano.
Alternativa E de escola. Então, pessoal, agora a gente viu o conceito de combinação, como eu falei para vocês, bem simples. De 5 queria pegar 3, não importando a ordem. Se importasse, ia ser arranjo. Beleza? Vamos agora para a última questão de análise combinatória. Galera, a última questão agora, está aí na tela para vocês, é do Enem de 2021, Enem Digital. Bom, Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama exclusivamente com as 7 letras que compõem o seu nome, antes do símbolo arroba. Então o e-mail vai ser da forma esse anagrama, @site.com.br. E será de tal modo que as 3 letras edu apareçam sempre juntas e exatamente nessa ordem. Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado por outro usuário e que qualquer outro agrupamento das letras do seu nome, então qualquer outro anagrama, forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. De quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail desejado? Então vamos lá. Eduardo tem 7 letras. E, do, ar, do. Vocês concordam? Se ele não tivesse esse negócio de o E, o D, o U tem que estar junto e dessa ordem, a gente ia fazer uma mistura dessas 7 letras? Então a gente ia fazer uma permutação de 7, que ia ser 7 fatorial. Só que ele colocou uma complicação para a gente, que é a qual? E, D, U tem que estar sempre junto e sempre nessa ordem. Então o que a gente vai fazer? Ao invés de a gente misturar essas 7 letras, já que essas 3 aqui estão sempre juntas e sempre nessa ordem, vocês concordam que a gente pode considerar isso aqui uma outra letra? Então, em vez de a gente fazer uma permutação de 7, a gente vai fazer uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5. Porque isso aqui é como se fosse uma letra. Está sempre junto e sempre na mesma ordem. Então, é uma permutação de 5. Porque a gente vai pegar essas 5 letras e embaralhar elas. Permutação de 5 é 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Aí você fala, a resposta então é 120. Só que tem um adendo. Ele falou que esse anagrama aqui, Eduardo, que também é um anagrama, ele já foi criado. Então, de todos que ele pode criar, um já foi criado. Então, você subtrai um aqui. 119 anagramas, 119 e-mails que ele pode criar. Então, pessoal, a gente viu 3 exercícios aí. Um de arranjo, um de combinação e um de permutação, que nada mais é com arranjo de N em N, lembra que a gente viu durante a aula. Então, pessoal, não vai fugir muito disso, esses 3 assuntos no Enem. É só você lembrar, arranjo tem uma ordem, combinação não tem, e permutação é quando você pega uma quantidade de elementos e apenas embaralha eles, mistura eles. Geralmente usado em anagramas, nesse caso, um anagrama para formar um e-mail. Beleza, pessoal? Bom, galera, essa foi a aula de hoje sobre análise combinatória. A gente tratou bem rápido desses 3 conceitos mais importantes, que foram arranjo, permutação e combinação. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e também compartilha com seus amigos. Até a próxima!